Fala, meu povo, sejam todos bem-vindos ao Nada Sei. E hoje a gente vai conversar sobre quadrinhos com meu amigo Marcos Guerra. Fala aí, Marcos, dá um alô pro pessoal. Maravilha, gente. Salve, salve a todos que nos acompanham. Abraços também ao grande John. É isso aí, Marcos. Marcos, faltou de falar, te apresentar. Você é Marcos Guerra, quadrinista e narrador de RPG, não é isso? Exatamente. Entre muitos adjetivos, alguns dos meus favoritos. Quadrinista e narrador de RPG. Então aí eu já começo uma curiosidade. Quadrinista, né? Não seria cartunista? Eu escuto falar cartunista. Qual é a diferença? Existem muitas áreas no quadrinho, de maneira que aquilo que a gente chama de quadrinho, e o pessoal de Portugal vai chamar de banda desenhada, por sua vez, inclui muitas manifestações. Então a gente vai ter a charge, que muitas vezes a gente vê com conteúdo político, a gente vai ter a tirinha, de maneira que o tirista vai trabalhar com ela, como a gente vê em grandes exemplos aqui dentro do nosso universo, cujos nomes de Laerte, Jaguar e tantos nomes extraordinários são exemplos. E temos o cartunista, que trabalha com cartoon, que por sua vez é um estilo de desenho, muitas vezes infanto-juvenil, que tem um pé muito forte na animação e que até mesmo, né, acaba recebendo esse estrangeirismo, que a palavra original era cartoon, com dois O's lá do inglês, e virou o cartoon com U do nosso português, e acabou generalizando, uma vez que quadrinho cria o quadrinista, que faz de tudo um pouco, é um pesquisador da área como um todo e que muitas vezes trabalha com o seu formato mais, acredito eu, popular, que é o das histórias em quadrinhos, dentro daquilo que a gente já conhece em revista pela Turma da Mônica, em novela gráfica pelos leitores daquilo que a gente também chama arte sequencial, e por aí vai. Massa. Já começamos bem, né? Isso aí já começando aprofundando, que é exatamente isso que eu queria saber. Quais são as diferenças, né? Agora você já puxou essa questão do cartoon. Então, Exatamente. e pessoal, para você que gosta de quadrinho, ou para você como eu que não entende nada de quadrinho, que quer ouvir mais conversas como essa, sobre outros temas, sobre muita coisa, deixa aí o like, se inscreve no canal, manda um beijo para mim, manda um beijo pro Guerra, ou então faz aí o seu comentário, pergunta, bota sua curiosidade aí pra gente saber né, o que cada um pensa sobre esse tema. Então, tendo dito isto, o que é quadrinhos? Essa é a pergunta certa. O que são quadrinhos? O que é quadrinho? Porque é uma linguagem, né? Perfeito. Essa questão do plural, ela é muito comum, John, porque uma boa história trabalha com sequências de quadros, nisso que a gente chama de arte sequencial ou quadrinho no Brasil, né? Por muito tempo a gente teve o nome de gibi, dentre outros, mas hoje a gente usa o quadrinho nesse diminutivo porque é uma história contada em pequenos quadros numa sequência de acontecimentos visualmente expressos com apoio de um texto que não só tem o tom do drama, das falas e dos acontecimentos, como também, muitas vezes, de uma narrativa ou até de uma voz poética que acompanha essa história que está se desenrolando visualmente. E quando a gente nota o número de quadros que vamos colocar numa boa sequência de uma história, o plural acaba chegando. Os quadrinhos acabam acompanhando boa parte de um bate-papo a respeito do tema, e chamar pelo singular de o quadrinho vai trazer o fenômeno como um todo, já que a revista ou a novela gráfica, né, o livro em quadrinho, ele não vai ser necessariamente o único tipo de arte sequencial. A gente vai descobrir muitas manifestações da arte, em especial a gente vai notar exemplos tanto nas pinturas rupestres como na própria escrita dos hieróglifos egípcios, que são exemplos de trabalhos artísticos ou de narrativas em sequência. São artes sequenciais também. O quadrinho meio que descende dessa necessidade de contar uma história em pedaços que, embora sejam ilustrações paradas,
é a imaginação do leitor que vai fazer essas imagens pararem de se moverem. De um quadro a outro, no momento que tiver aquela linha em branco, né, aquele espaço entre os quadros, é a interpretação do nosso leitor que vai trazer movimento para lá. A câmera mental do nosso leitor vai ser o nosso diretor principal de uma história de quadrinho, quando num filme a gente receber um corte seco ou um fade trazendo uma cena que vai trazer outra. No quadrinho é só sua cabeça que vai trabalhar com isso. Você vai ser esse coautor numa história em quadrinho de arte sequencial, de maneira a transformar esse universo numa manifestação muito única da arte, de maneira que a gente costuma dizer que o quadrinho é a nona arte. Enquanto o cinema e a fotografia brigam pela posição de sétimo e oitavo, o quadrinho é conhecido como a nona. Vocês já aceitaram a nona? Agora, muito interessante que você falou sobre pintura rupestre. Então, a gente pode dizer que o ser humano é um ser essencialmente quadrinista? Acredito que sim, porque se a gente pegar as manifestações de pinturas rupestres que a gente tem, a Pedra do Ingá, as pinturas da região de Lascaux, na França, você vai ver eventos particulares obedecendo sequências. Você vai ver uma representação de uma rotina, né? Em alguns casos, a gente tem momentos muito especiais nessa representação de rotina, na pintura rupestre, porque vamos ter também representações de práticas educacionais. Muitos caçadores vão fazer rituais preparatórios com suas artes, em que as suas pinturas dos animais pré-históricos ali representados nas cavernas vão ser atingidos por golpes de flecha e golpes de lança. A gente vai notar que muitas daquelas artes estão golpeadas pelas ferramentas daqueles caçadores, daqueles sobreviventes do nosso tempo pré-histórico, porque elas cumpriam uma necessidade de preparação e de contação de histórias. Sob esse ponto de vista, os nossos quadrinhos também preparam a nossa juventude para experiências através do olho de um educando. Muitas experiências que eu vivi primeiro em quadrinho, eu posso confirmar que acabei vivendo na minha vida de adulto e que, sem dúvida nenhuma, eu fui preparado por elas, por esse tipo de leitura. Uma vez que, muitas vezes, o jovem vai procurar experiências que antecipem a sua maturidade na figura, né, de seu entretenimento. O quadrinho, sem dúvida, é uma delas. E ainda sobre essa questão histórica, né, que nem era uma coisa que eu tinha pensado, mas não só histórica, como cultural também, porque então cada cultura vai criar a sua forma de quadrinho, né? Que tem. Aí a pergunta: qual a diferença de quadrinho para um mangá, para essas histórias orientais, que eu sei que tem uma cultura também toda voltada a essa parte cultural, né? Dos orientais. Qual é essa diferença? Existe uma diferença ou é só uma diferença cultural? Eles inventaram, eles usaram isso de uma forma e nós inventamos de outra? É uma excelente pergunta, porque o mangá hoje em dia virou uma linguagem tão presente na vida dos nossos jovens leitores que não tem como não citá-lo, né? A palavra mangá, ela aparece por volta do século XIX, lá no Japão, e ela literalmente significa desenho de caricatura, desenho caricatural. Tanto é que existem muitas manifestações do quadrinho japonês que já obedecem outras definições. Enquanto o mangá significa desenho caricatural ou de caricatura, o gekiga significa desenho realista, que passa a ser um tipo de traço das histórias em quadrinhos nipônicas, onde você vai notar que existe um compromisso maior com uma representação mais fiel, né, da realidade e da anatomia humana. O mangá não vai obedecer tanto à anatomia. Teremos olhos brilhosos, gigantes, corpos curvilíneos de delicadeza que mais parece continuada de um mundo de imaginação onde seus personagens flertam com a ideia de bonecos ou marionetes ou representações artesanais do corpo humano, como a gente também vai notar lá, né? Inúmeras representações do artesanato trazem essa ideia do perfeccionismo de linhas que vai culminar nessa linha japonesa que é tão admirada mundialmente hoje. O mangá hoje
ele é uma manifestação da arte sequencial japonesa, onde o francês vai chamar de bande dessinée e o português de banda desenhada e agente de quadrinhos e assim por diante. O estadunidense vai chamar de comics, né? Cada um deles vão ter os seus detalhes culturais específicos e, mediante esse mar, essa torrente da globalização, vai ser cada vez mais difuso o olhar daquele que procurar apontar essas características hoje com algum grau de unidade, John. Vai ser muito difícil, porque você vai ter fãs do mangá japonês tentando emular aquele estilo aqui no Brasil. Um exemplo interessante é que existem publicações belgas especialistas na linha japonesa, especialistas no estilo mangá. Então você vai ver mangás belgas bebendo da fonte japonesa. Você vai ver clássicos do quadrinho japonês bebendo da fonte das editoras francesas. É muito difícil agora você apontar um estilo que se destaque como uma representação que não tenha bebido de influências como é a história da arte. Claro que se a gente vê um super-herói com uma capa e uma cueca ao vento, vai ser muito fácil notar que estamos bebendo da fonte do quadrinho dos Estados Unidos. Mas e quando a gente tiver um personagem cujo estilo lembra um artista chinês, um coreano produzindo manhwa, que é como eles chamam o quadrinho de lá, o quadrinho coreano é chamado manhwa, qual estilo a gente vai associar aquela prática, né? Teremos que, sem dúvida nenhuma, estar cada vez mais abertos à hipótese de um estilo casar com outro e tudo está nesse mesmo cenário que é o fenômeno da arte sequencial, né? Do quadrinho que pode ser assim chamado por mera questão linguística. Um amigo uma vez me perguntou por que o seu quadrinho não apresenta ideograma a kanji japoneses. Eu disse, bem, pura e unicamente pelo fato do meu quadrinho ser em português. É só por isso mesmo. Tudo é possível. Então é isso. Você falou uma coisa sobre. Eu não recordo bem, mas você falou a palavra geek mangá. Não é isso? Manhwa. Não, você usou a palavra geek também em algum momento. Não é isso? É o Gekiga. É uma. Que não tem a ver com o geek do nerd hoje em dia. Não. Você em algum momento falou e eu disse: eita, será que é uma associação? Porque hoje em dia também o quadrinho, o mangá, esse tipo de representação está muito ligado a essa cultura geek, né? Que aí já entra nessa parte do estadunidense, né? Dos clássicos aí, comics de Homem-Aranha. Enfim, toda essa galera aí de heróis criado pelos americanos, não é isso? Tanto é, para você ter uma ideia, que enquanto o estadunidense vai usar o termo nerd, né, o tal do nerd, como chamamos por aqui, esse termo vai evoluir para um subgrupo muito popular, que é o geek, e lá no Japão eles vão usar o termo otaku, para alguém que seja muito voltado a leituras do universo do mangá no público masculino. Para o público feminino, eles vão chamar essa moça de otome. É uma leitora excessiva do núcleo de quadrinhos mangás, quadrinhos nipônicos femininos. Então eles vão ter publicações para ambos os gêneros, com estilos, linhas e técnicas e narrativas e temas totalmente diferentes. Já o nerd, enquanto ele vai se dedicar muito à tecnologia e à ideia de ciência e pesquisa, como a gente pode ver no tal do Big Bang Theory, né, uma série popular quanto a essa temática, o geek vai estar associado muitas vezes ao entretenimento, ele vai estar associado exatamente a esse universo do comics, dos filmes de super-heróis e do mundo da literatura pop, como chamamos, ou literatura de fantasia. O fantasy pop é uma expressão muito comum também e que só pode ser preconizada assim em inglês pelo fato puro e simples da gente estar utilizando-se da língua inglesa. A gente vai encontrar representações em vários outros países e culturas. Esse manhwa que eu lhe citei, por exemplo, é como o quadrinho coreano é chamado lá pela galera dessa manifestação dos lados do que seria o K-pop de quadrinhos, que também existe. É muito interessante ver como cada cultura usa, né, da arte
da sua forma e cria seus dialetos, não é isso? Então quer Exato. dizer que o otaku é o nosso nerd, não é isso? Provavelmente entrando na pegada do quadrinho nipônico, né, o quadrinho japonês. Uma curiosidade interessante é que um dos fundadores do movimento contemporâneo de mangá lá no Japão foi o Osamu Tezuka, que, por sua vez, foi responsável por um processo de plágio contra a Disney, pelo fato de que o Rei Leão, o grande filme dos anos 90, né, da Walt Disney, utilizava elementos de um mangá do Osamu Tezuka, que, por sua vez, influenciou Maurício de Souza, já que Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, já foi casado com uma pessoa da cultura japonesa, e ele comentou como o traço desse mangaka, desse mestre do mangá, como é usada a expressão lá, influenciou as suas criações da nossa querida Mônica e sua turma da Rua do Limoeiro aqui para os nossos lados brasileiros. Então uma coisa mistura-se a outra, é uma torrente de criatividades e de um verdadeiro movimento que, ao meu ver, cresce, transforma-se, metamorfoseia-se e é um mesmo fenômeno de muitas faces, né? E é isso, galera. Ó, para você que tá curtindo esse bate-papo, que você que gosta de mangá, de quadrinho, de RPG, para você que é nerd, ou para você que não entende nada disso, assim como eu, estamos aqui aprendendo um pouco mais com o nosso amigo Marcos Guerra. Não é isso, Marco? Isso aí. Então, manda sua pergunta, qual quadrinho que você curte, qual quadrinho que você lê, né? Você gosta da Mônica? Eu, por exemplo, fui da Mônica, né? Eu também parei na Turma da Mônica. Na verdade, até hoje, sempre que eu vejo, eu sempre gosto de folhear. Parece que fica uma memória afetiva, né? Que você, toda vez que vê aquilo, você, pô, dá uma vontade de ir lá ver, nem que seja só para olhar os desenhos, mas você quer sempre ler a historinha, aquela historinha final, né, da última página, que são aqueles 3 quadrinhos. Aquele ali é fatal, tem que ler todos pegar, você já vai atrás. Então tem isso, né, Guerra? No Brasil, a Mônica é realmente nosso Pelé, né? Nosso Sim. maior expoente, não tem para onde correr. Eu acredito que essas influências que o Maurício pegou de maneira tão sagaz influenciaram o trabalho dele, chegam a novas gerações a cada dia, né, em formato cada vez mais renovado, e isso é confirmado pelo fato de que hoje temos uma Turma da Mônica Teen e uma Turma da Mônica Jovem que abraçam de vez as influências do mangá e que ainda por cima ainda se permitem homenagear o gênero. É interessante também notar como a Turma da Mônica bebe da Turma da Luluzinha. A gente vai ver vários elementos em comum. A Turma da Luluzinha já é uma produção dos Estados Unidos, produzida por uma autora brilhante e que alcançou uma grande popularidade no Brasil. É interessante notar como algumas publicações são mais felizes em algumas regiões, né? Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco foi um fenômeno cultural aqui, teve mangá publicado aqui, e esse é o país deles. Eles não têm a mesma popularidade que encontraram no Brasil em outros locais. Diria que, junto à Turma da Mônica, nos representando, está também o inesquecível Menino Maluquinho de nosso imortal Ziraldo, né, que juntou-se às estrelas há pouco tempo, aí, há cerca de 1 ano ou 2, e esse Menino Maluquinho, embora sendo essa expressão do Ziraldo dentro de uma linha de personagem, não só demonstra a habilidade que Ziraldo tinha, né, de se comunicar com o público jovem, como também é apenas um exemplo de muitas criações desse nome inesquecível que foi ele. É incrível notar como ele era tirista, chargista e quadrinista, tudo ao mesmo tempo. É legal você ter comentado também as 3 imagens, os 3 quadros, né, da Turma da Mônica no final, porque aquilo é uma tirinha vertical. A Turma da Mônica começou só com tirinhas de jornal. O Maurício de Souza conseguiu inserir no jornal em que ele trabalhava, jornalista que era, ainda por cima responsável pela página, viu,
de jornalismo criminal, e ele morria de medo de ver qualquer crime, de maneira que ele não tinha nem coragem de ir cobrir qualquer tipo de cena de acontecidos violentos, e mandava os colegas irem na frente. Não, não, só me diz como foi lá que eu faço o texto depois. Devagarzinho é que ele conseguiu cumprir o seu sonho de abandonar o jornalismo criminal e focar nas tirinhas que ele conseguiu botar no jornal, inicialmente sempre com 3 quadros. Isso é uma homenagem que até hoje está na revista da Turma da Mônica, que foi esse início só com tirinhas. Interessante, né? Muito interessante. E só para lembrar, eu era o Wiki de Fênix, viu? Você falou do Cavaleiro dos Zodíacos. Então isso Eu aí era Yoda. muito bom. Quem são, além no Brasil? A gente falou de Maurício de Souza, falou do Menino Maluquinho, do Ziraldo. Quem mais, assim, se hoje a pessoa, não, eu quero referências brasileiras no quadrinho, nos quadrinhos. Olha só, a gente está num momento muito bacana porque temos representantes sensacionais aqui no estado, que inclusive estão adentrando uma coletânea do Maurício de Souza, o MST90, que eu com certeza preciso iniciar falando desses nossos conterrâneos. Hoje são lidos por todo o Brasil. A gente tem a Ilustra Lu, que desenvolveu um trabalho interessantíssimo com o personagem Arlindo, ambientado aqui no estado. Temos o Gabriel Dantas, Só para que deixar, inclusive... desculpa, Guerra, só para deixar Claro. claro, estamos no Rio Grande do Norte, né? Exatamente. Você fala aqui no estado, mas como estamos para o mundo, quem sabe para a galáxia, então aqui no estado é o Rio Grande do Norte, estamos em Natal, no Rio Grande do Norte. Desculpa, Guerra, só para situar nosso público. Por favor. Temos o Gabriel Dantas, que assina como Bife de Unicórnio, que tem um trabalho sensacional e muito numeroso em relativo às suas publicações junto à Ugra Press, que o publica lá em São Paulo e nacionalmente. E temos o Lucas Jonathan, que é o recém-vencedor do Prêmio Jabuti, com alguns trabalhos sensacionais, produzindo lá em Mossoró. Aqui em nosso estado temos representantes de mão cheia. No sentido de outras regiões que, sem dúvida nenhuma, merecem ser conferidas, eu tenho que citar o mestre Jean Danton, que é um quadrinista de produção que tem enveredado pela prosa e pelo romance histórico ultimamente, está produzindo atualmente lá em Macapá, no Amapá, com uma produção muito boa em Belém do Pará também. A gente também poderia citar o sensacional Marcelo Quintanilha, que tem uma produção que está sendo bem recebida na Europa. Ele já participou do Festival de Angoulême, que é um festival bastante relevante quanto a essa temática, e foi adaptado para cinema recentemente. Um trabalho fascinante dele, sem dúvida, que eu posso falar a vocês a respeito, merece um segundo olhar sempre. Tudo que ele produz sempre te ensina mais quanto a uma segunda leitura. E, finalmente, não posso deixar de citar o Chico, que é um artista e aquarelista genial, também trabalha com grafite, e ele é paraibano, produz um material sensacional. Eu tenho aguardado, inclusive, a conclusão de uma saga de cangaceiros em quadrinho, que ele produziu divinamente nos últimos anos, que é a Carniça e a Blindagem Mística. Então esses são os nomes que me recorro agora. E, Guerra, como foi que você entrou no mundo do quadrinho, né? Como é que você parou assim, não, realmente isso vai ser meu objeto de estudo e de trabalho? Olha, eu acho que o grande salto foi quando eu comecei a publicar online por um site de jornalismo cultural, capitaneado por Beto Leite, colega seu aí do jornalismo, cujo objetivo era tratar da cena cultural da nossa capital rio-grandense, mas que teve a grandeza de reservar um espaço para quadrinhos, aquilo que a gente chama de webcomic, que seria uma produção 100% virtual, aproveitando-se dos recursos do universo da internet e menos da impressão física, para se manifestar em forma de arte sequencial. Então eu publiquei 16 edições online do que eu chamava de revista caótica de quadrinhos. E eu tive um retorno muito bacana, a gente teve leitores realmente
participando daquele processo periódico de publicação, de maneira que eu não consegui mais me libertar dessas publicações no momento que eu tive o prazer de conseguir imprimi-las. E aí, pegando algumas das edições da Revista Caótica de Quadrinhos, eu acabei lançando algumas revistas por um projeto cultural ligado ao professor Luiz Elson, também quadrinista, professor de arte como eu, onde a Fundação José Augusto teve a grandeza de nos ceder algum papel e o trabalho de sua gráfica Manimbu, na época, ligada à editora Manimbu. E assim nunca mais parei de produzir. Já são 16 anos de quadrinhos, já publiquei mais de 20 edições e participei de cerca de 30 livros de lá para cá, sempre como ilustrador ou escritor ou roteirista. Às vezes um pouquinho dos três. E só entrando, você falou sobre o webcomics, não é isso? Sim. Sobre essa questão da internet, isso era uma curiosidade que eu tenho, porque hoje em dia eu trabalho muito com isso, é uma ferramenta, não tem como não usar, pelo menos para mim, no meu dia a dia, que são as inteligências artificiais, né? As IAs. Para você que é um cara ali do papel, do lápis, mas também da internet, né? Que tá aí, estamos aqui. Como é que você tá vendo isso hoje? Você tá com medo? Tá gostando? Tá assustado? ou como é que você vê? Que eu vejo que tem muita gente assustada, as pessoas vão perder os seus trabalhos. Como é que você vê essa questão hoje das IAs? Eu creio que é um misto de emoções da minha parte, porque no momento em que eu, como ilustrador, posso fazer um trabalho específico, né, para um cliente, a partir do meu desenho, o cliente começa a encontrar o quê? Possibilidades de questionar, muitas vezes, a necessidade de profissionais como eu. Isso, no entanto, vai fazer com que eu adquira menos trabalho? Eu não sei dizer ainda, porque eu acredito que o meu cliente terá que mudar a visão dele, a fim de compreender que qualquer marca ou qualquer escritor que precise de um bom ilustrador, ele vai produzir um trabalho que, se for de IA, ele não vai se destacar. Mas no momento em que ele quiser um trabalho específico que carregue a marca de um artista, que carregue um trabalho de pesquisa, de traço e de esforço, ele muito provavelmente pode ter a sensibilidade de procurar um profissional como eu, como Gabriel Andrade, que é um ilustrador que mora aqui no nosso litoral norte, em Macau, e que produz para editoras da Europa, para os Estados Unidos. Ele tem um traço único. A IA ainda não foi capaz de questionar a importância de uma assinatura e de um traço único. Se a gente pegar um caso como o dos grandes artistas visuais, os grandes artistas plásticos, se formos até o Pablo Picasso, a marca Pablo Picasso já virou até uma marca de carro. A assinatura dele se tornou tão valorizada quanto sua arte. Então, a arte de IA, se é possível dizer isso, a criação de imagens de IA, talvez seja um termo mais correto, ela não tem assinatura. Ela não traz consigo o fator humano completo, por assim dizer. Por que eu digo que não é completo? Porque ela assimila várias informações e as aglutina, sem dar nome aos bois. Os grandes artistas, eles são nomes, são marcas. Um ilustrador, ele também é uma marca de si mesmo. A IA não é marca. Então, sob esse sentido, ela diminui a sua importância como produto. Agora, se eu for fazer um juízo, não um juízo de produto, mas um juízo de beleza artística e relevância artística, aí o debate eu já considero até mais fácil. Eu acredito que o fator humano é o fator primeiro para a existência de uma expressão sensível. Já existiam aplicativos anteriores à IA que produziam poesia automática, poesia virtual. Isso não assustou os poetas. Mas o ser humano, ele é um ser extremamente visual. Então, no momento em que surge a habilidade de replicar ou de pseudo-construir
imagens, isso parece um grande salto. Se a gente, no entanto, se lembrar que quando o rádio foi criado, o rádio, inúmeros músicos acreditavam que iriam perder o emprego, a gente talvez consiga uma analogia interessante para se levar em conta essas questões cíclicas da história, de como a história se repete e de como certas ferramentas elas podem mudar o público, mudar os artistas, mas não necessariamente fazer com que eles deixem de existir. O fenômeno humano eu considero invencível. O fenômeno humano eu considero totalmente invencível. Exato. Muito boa frase. Vai ser a thumbnail. Excelente. Marcos, aí, então, tendo dito isto, né, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas criações. Você tá lançando aí, né, o Historinhas Peregrinas, não é isso? Verdade. Posso pegar uma cópia para mostrar? Fique à vontade, meu amigo, por favor. Vejamos onde ela se esconde. O Historinhas Peregrinas, ele é uma união de muitos poderes. Tá aqui, se eu não me engano, escondidinho, mais acessível. Enquanto o Marcos procura aí uma edição para mostrar pra gente, vamos lembrar de deixar o like, se inscrever no canal, clicar no sininho. Você que usa o YouTube, você sabe como é que é, faz aí todo esse histórico aí, para a gente poder trazer mais pessoas aqui para conversar com a gente, para ensinar a gente, porque como diz o nome do programa, eu nada sei, estou aqui apenas aprendendo e passando essas informações para vocês, para a gente enriquecer cada mais nosso repertório aí de conhecimento, não é isso? Então, deixa aí, comenta aí, qual o seu quadrinho preferido? Qual a sua história em quadrinho preferido? Você é do pessoal da Mônica? Você é do pessoal do mangá? Do hentai? Tem um hentai, né? Tu tá bem informado, hein? Hentai é pra adultos. Ou vamos. Depois. Aqui, o quadrinho erótico sempre acaba se inserindo, né? Ele tem o seu próprio público e sua categoria. Então, mas eu não trabalho com esse gênero. Mas que é também interessante, né? Para ver como o negócio é diverso, né? Sim, diversificado. Tantas áreas que você nem imagina. Sim, eu fiz um quadrinho de ficção científica que tinha dois nus frontais, mas eram nus artísticos. Porém, esse quadrinho chamou a atenção de um leitor de Ponta Negra que me procurou muito atrás dele e eu não entendi porque tinha chamado tanto a atenção dele. Depois de algumas semanas, ele me mandou uma mensagem. Olha, eu gostei muito, mas você já pensou em fazer um material completamente erótico? Aí eu, ele estava interessado pela plástica da nudez e de como o conteúdo erótico é explorado em alguns quadrinhos. Tá aí um gênero que eu nunca tinha imaginado. Um mercado aberto aí. Quem sabe? Mas eu sei que você tá uma coisa mais sóbria, mais colorida, mais artística. Não mais artístico, né? Que a arte não se mede. Mas fala pra gente, Historinhas Peregrinas, qual a história dessa produção? Olha só, Historinhas Peregrinas é uma viagem minha ao mundo da infância, né? Já que a gente tem aqui no estado uma força sensacional por detrás do quadrinho potiguar adulto. Temos grandes representantes. E aos poucos eu fui pensando comigo, gente, precisamos enveredar também pelo quadrinho infanto-juvenil. Diversificar o nosso universo, nossos temas, me interessa muito. E de maneira que o Historinhas Peregrinas une 5 contadores de histórias representados aqui em aventuras inspiradas na infância, uma das minhas principais inspirações. Vamos ter um pouco de fábula, narrativa visual dedicada também a questões regionais. Essa aqui, por exemplo, é uma história de humor dedicada ao cangaço. Muitas delas são lendas colhidas aqui mesmo de nossa região. A história que eu tenho aqui em mãos, nesse momento aqui, também resgata ancestralidade indígena por parte de boa parte da nossa identidade potiguar. E eu
com uma equipe que apostou nessas ideias, acabei tendo o prazer de iniciar aquilo que é o meu selo de quadrinhos, a editora Cajueiro da Lua. Meu plano é termos publicações em forma de coletânea, como historinhas peregrinas, todos os anos. Ter também outras publicações de certas temáticas, como uma homenagem que eu vou fazer para a nossa grande romanceira militana, Dona Militana, neste ano de centenário de sua vida, com um quadrinho. Irei estar fazendo essa homenagem, entre outras publicações para 2026. Vamos ver aí o passo seguinte. E, desde já, convido quem está nos acompanhando para conhecer as publicações da Cajueiro da Lua. O nosso Instagram é exatamente esse, Cajueiro da Lua, representado aqui por este símbolo. Muito bom. E eu estou vendo que é uma parceria, né? Você com outros autores. Quem é o resto da equipe aí? Vejamos, temos Lu Vanessa, professora, formada em educação. Temos Natália Medeiros, mestra em educação e jornalista. Olha aí. Temos Victor Negreiros, que é um outro artista visual sensacional, trabalha com videogames em São Paulo, mas é naturalizado natalense, e o Marcos Guerra Tântalo. Essa equipe não pode deixar também de contar com a presença do brilhante colorista Arthur Hesley, que assinou comigo essa capa tão bacana aqui, onde a gente deu início à nossa publicação da Cajueiro da Lua. É isso. E Guerra, já chegando no nosso fim, eu queria que você agora usasse esse espaço aqui para divulgar mesmo o seu trabalho, mostrar aí como é que as pessoas conseguem comprar, tem que reservar, clica onde, liga para onde, manda carta, como é que faz? Opa. Por enquanto, nossas vendas ocorrem pelo Instagram da editora, Cajueiro da Lua, pode ir lá no direct, é aberto. E também o meu próprio Instagram, que é guerra.tântalos. Eu estou sempre anunciando as atividades da editora em ambos os instas. E agora mesmo, nesse sábado 26, John? Você me recorda se a data está correta? É 27. Sábado 27 de estaremos na setembro de Pinacoteca 2025. do Estado. Perfeito. Estaremos na Pinacoteca do Estado com a feira de quadrinhos, onde todos esses talentos que eu citei aqui, em grande parte, estarão representando suas produções, pois a gente está sempre, mensalmente, fazendo um evento de quadrinhos na Pinacoteca do Estado do Rio Grande do Norte, ali em frente à prefeitura daqui de Natal. Todo mês a gente está lá. Então, se vocês procurarem eventos da Pinacoteca do RN, vocês vão encontrar alguma atividade por lá e até exposições. Então, estejam com a gente. Isso. E além da Pinacoteca, você também está sempre em outras feiras, né? Todo mundo que convida, eu acho que vi você em vários eventos já. Isso, esse ano eu estive na Flick, ano passado eu estava na Flipipa, este ano também estarei no Cuscuz com HQ. É um evento que está completando seus 10 anos de existência, trabalhando o tema do quadrinho da cultura geek lá na UFRN, no Instituto Mídia Digital, no IMD. Este ano estaremos nos dias 18 e 19 de outubro. Então podem seguir também Cuscuz com HQ no Instagram, porque esse ano eu estou com a felicidade de participar como um dos quadrinistas do nosso espaço dos artistas, mas também estarei como um palestrante. Seria um prazer recebê-los lá. Então é isso, meu amigo. Queria agradecer muito esse tempo que você, né, proporcionou para a gente aqui, para estar conversando com a gente, me ensinando um pouco mais sobre quadrinhos, ensinando o nosso público. Então, queria agradecer muito, Guerra. Obrigado mesmo. Espero que a gente faça outras vezes, conversando sobre outras coisas. Eu sei que você conhece muito mais coisas aí, né? Vamos falar sobre Elomar, todas essas outras coisas. Tá bom, meu amigo? Aí vai ter que ser muito obrigado um programa mais longo. Seria incrível. Vou deixar na descrição também do vídeo aqui no YouTube, suas redes sociais também. Manda para mim aí o link que eu vou botar aqui. Pessoal que assistir já poder clicar direitinho, já
já vai direto para lá. Tá bom? Maravilha. Valeu, Guerra. Agradecimentos a todos e a ti. Valeu. Então é isso, pessoal. Ó, essa conversa foi massa. Agradeço a vocês. De novo, comenta aí qual o quadrinho que você gosta, o que que você quer ouvir aqui, o que que você não sabe e gostaria de aprender. Deixa uma pergunta pro Guerra, pergunta aí onde foi que ele comprou esse óculos tão bonito que ele usa. E muito obrigado, pessoal. Obrigado, meu povo. Até a próxima.